Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Quinta de TI Showcast. Hoje nós vamos falar sobre DirectAxis. Eu sou o Thiago Guiroto, tenho algumas certificações, MCT, MCSE, algumas outras, e também sou ITAC. E vou apresentar junto com o meu amigo Rogério Molina. É isso aí, pessoal. Boa noite. Como disse o Thiago, sou Rogério Molina, sou aqui de São Paulo, trabalho na Green Treinamento, sou instrutor e também parceiro do Thiago aí no grupo MTAC, um grupo de influenciadores da Microsoft, do qual a gente faz parte aí. E vamos junto nessa noite aí, né, véspera de feriado, falar um pouquinho da Direct Access. A gente vai estar dividindo aí meio a meio, e o Thiago aí, a gente vai estar tanto na parte prática quanto na parte teórica, falando um pouquinho do conteúdo e tentando mostrar de uma forma rápida e prática para vocês um pouquinho dessa ferramenta que é bem legal, tá desde o Windows 2008 disponível aí, né? Vai lá, Tiagão, vai contigo aí. Exatamente. E aí, já que está desde 2008, né? Então eu vou falar um pouquinho, né, das diferenças do 2008 para as facilidades que foram incorporadas agora no 2012. Então o que eu vou falar, pessoal? O que é o DirectAxis? Muitos de vocês acham que não sabe bem o que é o DirectAxis, né? Tem uma noção. É, Muitos alunos ou muitas outras pessoas que eu converso dizem que o DirectAxis é como se fosse uma VPN que trabalha igual uma VPN, ou outras pessoas que dizem que iria ser melhorada ou que substituiu uma VPN. Então não é bem assim que funciona, né? Então é isso que nós vamos falar aqui hoje. Então o que passou a funcionar de maneira diferente com o lançamento do Windows Server 2012, né? Só que para trabalhar com DirectAxis, galera, a gente tem que entender um pouquinho dos componentes dele. Ou seja, saber o que cada função de servidor faz nesse momento, né? E uma das partes essenciais, né, é conhecer um pouquinho dessa tabela diretiva de resolução de nomes. Nós chamamos de NRTP. E tem duas formas que o DirectAxis trabalha. Não o DirectAxis, mas sim clientes, né? Que quando ele está na tua rede interna, de que forma ele se comporta? E quando ele está na rede externa, qual é a forma que ele se comporta? E como que nesse momento o DirectAxis é ativado automaticamente? Para trabalhar com DirectAxis, nós tínhamos vários requisitos no Windows Server 2008 R2. Mas agora no 2012, tudo passou a ser mais simples, né? Para o DirectAxis funcionar. Então, vamos ver alguns pré-requisitos e depois nós vamos fazer uma demonstração bem bacana aí, que o Rogério Molina vai mostrar para a gente um pouquinho da instalação e a configuração do DirectAxis. Então, primeiramente, o que é o DirectAxis, né? Então, pessoal, o DirectAxis, ele imagine o seguinte, para você trabalhar hoje na sua casa ou viajando, você está no hotel ou você está em qualquer outra localidade que você não esteja na sua rede interna. A rede interna que nós vamos tratar da rede da intranet, ok? Então, imagine que você está a trabalho no hotel. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para você acessar os recursos internos da empresa, se autenticar e tudo mais, acessar uma VPN, certo? Só que muitas das vezes a VPN não consegue ser acessada. Por quê? Depende do firewall que você está, depende do proxy, depende de várias outras situações. E sempre, todas as vezes, você tem que usar o discador da VPN para se conectar. E não é sempre que dá certo, como eu disse. A VPN, ela tem segurança? Tem muita segurança. E o DirectAxis tem segurança? Mais que uma VPN, tá? Porque ele trabalha diretamente com o IPv6. E todo IPv6 trabalha com certificado junto com o IPsec. E tem a criptografia. Então, vamos falar um pouquinho o que é o DirectAxis. Então, DirectAxis. Vamos eliminar o DirectAxis de uma discagem. Então, o DirectAxis não faz nenhum tipo de discagem. É uma conexão automática da rede que você está, no caso, uma rede pública, ok? Com a rede privada, no caso, a tua intranet.
Então, você quer acessar a rede corporativa, você vai acessar de uma forma automática. Essa forma automática é só para clientes que estão configurados e habilitados para trabalhar o Direct Access. Então, imagine que você quer ter acesso à sua intranet, aos seus recursos de rede, que você quer receber segurança, que você, do lado do administrador, quer aplicar a segurança, que você quer aplicar um patch, que você quer aplicar uma atualização, se você quiser trabalhar com a NAP. Para quem não sabe, eu vou explicar um pouquinho da NAP um pouquinho mais para frente aí, tá? Então, ele é muito importante porque ele suporta vários níveis de autenticação. Ele trabalha com diversos níveis de autenticação, com criptografia, IPsec e certificados. Uma coisa bacana no Direct Access do Windows Server 2012 é que não é obrigatoriamente você criar a infraestrutura de chaves públicas, que é a PKI. Então, mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso daí. No VPN era bem complicado porque o suporte não era totalmente bidirecional entre os clientes e a tua rede corporativa. Após o cara acessar uma VPN, às vezes você não conseguia aplicar um patch, não conseguia aplicar uma atualização, não conseguia ter uma segurança definitiva para esse seu cliente. E agora com o Direct Access isso é possível. Você tem todo o gerenciamento dos computadores remotos. Então você consegue desde ter um acesso a esses computadores, gerenciar melhor esses computadores e aplicando tudo e qualquer tipo de segurança, inclusive GPOs. Então, benefícios que eu falei para vocês é de você sempre estar conectado. Então, isso envolve o quê? Uma facilidade, né? E um gerenciamento centralizado. O gerenciamento centralizado é você, como administrador. E a facilidade vai ser do seu cliente. Por que do seu cliente? Não importa se ele está na casa dele e ele quer ter acesso aos arquivos da empresa. Não importa se ele está na casa dele, ele quer ter acesso à intranet. Não importa. O bacana é que você pode fazer com que o seu cliente navegue através da tua corporação, né? A tua empresa e respeitando as regras do proxy. É possível com o Direct Access. É bidirecional, porque não é só o cliente que tem acesso à intranet. Os administradores da intranet também têm acesso aos computadores clientes. Você tem segurança e agora a solução é integrada. Por que integrada? Porque estou unindo, né? O Direct Access, serviço do RHAS, que é o acesso remoto, e uma única função do servidor Windows Server 2012, que é uma função nova chamada acesso remoto. Por que agora foi criada essa função nova de acesso remoto? Para permitir uma administração centralizada. Eu posso fazer desde configurações até o monitoramento de qualquer tipo de serviço de acesso remoto. E como é um acesso remoto, ela pode ser trabalhada de duas formas. O Direct Access e também uma VPN. Tá? O Direct Access do Windows Server 2012, pessoal, ele é bem mais bacana. Por quê? Quando você ia fazer uma implantação de Direct Access no Windows Server 2008, nós tínhamos vários tipos de bloqueios, como um deles é ter obrigatoriamente 2 endereços IPs públicos, IPv4 e tem que ter suporte a IPv6. Então imagine só você trabalhar com 2 endereços IPs públicos. E o porquê que você trabalhava com 2 endereços de IPs públicos? Porque o Direct Access no Windows Server 2008 R2 não suportava NAT. Então agora eu posso ter um servidor do Direct Access atrás de uma NAT. Então eu posso ter apenas um endereço IP público. Olha só que bacana, né? E isso simplifica o quê? A implementação e todo o gerenciamento dos seus clientes. Então, o que passou a funcionar de uma forma diferente, né?
Então, é isso que eu disse para vocês. A primeira funcionalidade aí que passou a funcionar de uma forma diferente é a implantação simplificada do DirectAccess. Por quê? Agora com o 2012 eu posso, em implantações pequenas, ok, e médias, a lista dos pré-requisitos foi diminuída. Tá? Nós tivemos algumas necessidades removidas, das quais no 2008 R2 eram todas necessárias. Tá? Por exemplo, no 2008 R2 eu tinha que obrigatoriamente criar uma infraestrutura de chaves públicas, uma PKI. Eu tinha que provisionar certificados e também trabalhar com 2 endereços públicos. E o nosso gerenciamento não era centralizado. Ele era bem complicado de ser feito todo esse trabalho. Nós ganhamos, através do acesso remoto, da função de acesso remoto, o guia centralizado, a gente pode configurar de uma forma muito mais simples e automatizada. Agora, não é simplesmente, pessoal, que eu removi a implantação do PKI. Não, ele se tornou uma opção, tá, dentro da configuração do DirectAccess. Então, de todas essas funções que vocês estão vendo aqui, todas esse suporte, que o DirectAccess necessitava no 2008 R2. Então eu vou falar um pouquinho para vocês do 2008 R2 e também um pouco para vocês a diferença para o 2012 em cada um deles, para ficar muito mais fácil o entendimento do que nós ganhamos agora em a parte de simplicidade de configuração. Ok? Agora, como eu disse para vocês, a questão da opção do PKI agora é opcional, Porque no 2008 R2 era necessário criar toda uma estrutura de certificado, e não é só criar essa estrutura de certificado. Eu tinha que provisionar para todos os computadores que iriam utilizar o DirectAccess. Sem essa estrutura de PKI no Windows Server 2008, galera, era impossível fazer a autenticação do domínio. A parte de autenticação da PKI era pré-requisito para que eu pudesse trabalhar com certificados de servidor e cliente. No 2012, ainda eu posso trabalhar com a implantação da PKI, mas só para algumas diferenças. Tá? No caso, eu só vou utilizar, tá, toda a estrutura do PKI quando eu quiser trabalhar com a implantação completa, tá, do DirectAccess. Depois eu vou falar um pouquinho o que mais engloba a implantação completa do DirectAccess. Tá? No 2008 R2, eu tinha como exigência, pessoal, ter 2 endereços públicos IPv4 trabalhando de uma forma consecutiva. Isso era muito complicado, ou seja, 2 endereços IPs públicos, primeiro para você manter isso com os fornecedores, não era tão fácil trabalhar com um bloco de IP. E agora pior ainda, porque você não consegue mais endereço IPv4 tão simples. Então, agora é tudo IPv6, Então, de uma certa forma, aí ficou mais fácil, O porquê que eu precisava antes, de ter 2 endereços IPs V4 no caso? Porque eu não tinha NAT. Então, como eu não tinha NAT e o DirectAccess funciona com IPv6, eu trabalhava com uma forma de transição do IPv4 para dentro do IPv6, que nesse caso era o Teredo. Tá? Agora no 2012 não é mais necessário ter 2 endereços IPs públicos trabalhando consecutivo. Eu posso utilizar apenas um endereço IP público e porque eu posso implementar o DirectAccess através de uma NAT, tá? Através de uma única plaquinha de rede, tá? Ou eu posso ter várias redes, porque no 2012 suporta a Nickteaming, e eu posso usar a Nickteaming com o DirectAccess. Então, se eu tenho minha demanda de muito acesso à rede, então eu posso trabalhar com o Nickteaming. Então eu vou ganhar mais banda para estar disponível. Então, no caso, eu não preciso nem ter um endereço IPv4 público, porque eu posso ter um endereço privado trabalhando atrás de uma NAT. Olha só que bacana, essa nova
configuração aí. Ficou bem bacana, né? Agora vamos falar um pouquinho de política de segurança. Por que política de segurança? É muito importante. Você não sabe aonde o seu cliente do Direct Access vai estar? Então isso é muito complicado, né? Toda implantação, pessoal, é necessário que você analise, né? Vou fazer a implantação de uma nova funcionalidade, tudo bem. Mas eu tenho segurança compatível com isso? Então é isso que eu vou falar aqui agora no momento. No 2008 R2, galera, eu tinha que utilizar 2 túneis de IPsec para estabelecer uma conectividade com a rede corporativa. No 2012, eu posso trabalhar com um modelo que é mais simplificado e eu posso trabalhar apenas com um túnel, né, de IPsec. Então, por que eu posso trabalhar com um túnel de IPsec? Esse túnel, só um minutinho. Falhou aí, Groto? Falhou, já voltei. Tinha escapado do microfone aqui. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Pra mim tá beleza. Então, tranquilo. Então, como eu estava falando para vocês sobre o túnel de IPsec, né? Se eu tiver o túnel de IPsec de uma forma completa, no caso com 2 túneis de IPsec, aí sim eu trabalho com a estrutura completa do DirectAxis. Quando eu digo para vocês a estrutura completa, é a mesma estrutura que eu necessito com a implantação da PKI. Quando eu implanto PKI e trabalho com 2 túneis de IPsec, eu tenho algumas coisas a mais aí. Tá? O que eu tenho a mais? Tá? Autenticação baseada em certificado. Eu posso fazer integração com a NAP e uma outra coisa muito bacana, que eu posso fazer uma autenticação de 2 fatores OTP. Então, o que é isso aí? É a senha de uso único. Para quem conhece aí o nosso amigo BitLocker, então o que o BitLocker usa? Aquele chipzinho de TPM, né? Trusted Platform Module, certo? Então, é um chip que eu posso utilizar ele como um token virtual. Olha que bacana. Então, eu posso fazer a autenticação dos meus clientes DirectAxis através desse chip que já está implantado nos computadores clientes. Muito legal isso. O que era bastante reclamado, né, do DirectAxis não adianta eu criar toda aquela estrutura, né, do DirectAxis, configurar todos os clientes para isso, ter lá 200, 100, 150 clientes, mas e aí se esse servidor cai? Então, aí entra o suporte ONB. No 2008 já tinha, no 2008 R2, tá, já tinha essa possibilidade de você trabalhar com uma alta disponibilidade. Só que a alta disponibilidade, no caso, não era no servidor que estava o DirectAxis configurado. Beleza? Eu tinha que pegar esse cara e configurar ele dentro de um cluster de failover do Hyper-V e trabalhar ele com Live Migration. Tá? Então, só se cair a minha máquina Hypervisor, que eu subia a máquina virtual do DirectAxis numa outra máquina. Então, via Live Migration, né? Conhecido popularmente como uma Gambi, né, Guiroto? Era mais ou menos, né? Para esse Molino, Live Migration é espetacular, né? Não, mas o Live Migration é fantástico. Eu digo a Gambi só, pessoal, na verdade no sentido de a gente não tinha uma coisa nativa do próprio DirectAxis, a gente tinha que usar alternativas para ele funcionar, né? Exatamente. Então eu tinha que usar o recurso que é fantástico, né, do Hyper-V para dar certo um suporte aí de melhoria para não deixar um servidor DirectAxis cair, né? Então ele era migrado para um outro servidor, ok? Mas agora no 2012 eu ganho um carinha que é o balanceamento de carga. Então eu trabalho com o balanceamento de carga de rede. E qual é a diferença entre o cluster do Hyper-V e o NLB, Molina? No cluster de Hyper-V eu só poderia ter um nó ativo.
não Exatamente. poderia ter dois nós ativos. Então, essa é a grande sacada da brincadeira. Por quê? Agora, com suporte NLB, eu posso ter até 8 nós de carga, só que elas são compartilhadas entre todos eles. Ok? Então, é bacana isso aí. Eu tenho uma integração ANAP muito mais tranquila. Então, Molina, só vou dar uma palhinha aí. Você quer dar uma palhinha do que é ANAP, mais ou menos, para o pessoal entender? Vamos lá. Bom, a gente pode resumir o NAP de uma forma muito simples, né? O NAP, na verdade, ele é um legado do Quarantine, né, que existiu no 2003, no 2003 R2. E o objetivo dele, na verdade, o pessoal confunde um pouco, né, Guiroto? Porque muita gente acha que é bem seguro, que é uma coisa de segurança, de impedimento, bloqueio, essas coisas todas. Na verdade, o NAP não é bem isso, né? O NAP é só uma ferramenta que faz o controle da saúde da rede, né? Então o objetivo dele, na verdade, é avaliar se o equipamento que está entrando na rede pela VPN, e hoje, né, desde 2008, na verdade, né, ele avalia não só a VPN, mas avalia também o cara que chegou pelo TS, né, hoje pelo RDS, o cara que chegou recebendo DHCP, né, então ele tem várias maneiras de fazer isso hoje. O que o NAP faz só é validar se esse equipamento que está chegando na rede agora, ele não está expondo a rede, por estar com o firewall desativado, está com uma máquina desatualizada, né? Então, é o que eu sempre brinco nos cursos lá na Green, né? Se o cara tiver com uma máquina 100% atualizada, com firewall funcionando, tudo bonitinho, né? Anti-spam atualizado, instalado, mas estiver mal intencionado, o NAP não vai detectar isso. Porque o NAP só está lá para verificar se a máquina dele está saudável. Se a máquina está saudável, seja bem-vindo à rede, faça o que você quiser. Se a máquina não estiver saudável, aí sim o NAP pode tomar uma ação. Ou de remediação, que é uma parte legal, né, de contornar, de corrigir a máquina que está ruim e trazê-la para a rede, ou de impedir que ela se conecte a algum recurso que você determinar. Então o NAP é isso, é uma ferramenta que te permite gerenciar a saúde da rede, né? E impedindo que uma máquina não atualizada se conecte à rede e possa prejudicar, criar uma vulnerabilidade dentro da rede. Exatamente. É isso aí, Guiroto. Tô bem ainda? É isso. Cara, tá aqui quem, recomendo aí, treinamento na Green. E quem tiver aqui em Curitiba, na Elaborar. Hein? É isso aí, ó. Show de bola, Molina. Então, vamos continuar aqui. Agora, não tem como eu pular isso, galera, porque isso aqui é o mais bacana dessa brincadeira, né? Porque eu tenho agora suporte de autenticação baseada em token, né? Ou autenticação de 2 fatores dentro do Windows Server 2012. Ou autenticação de 2 fatores, nós podemos resumir, Molina, em senha de uso único. Eu posso trabalhar com cartões inteligentes ou com token. E nesse caso, o que eu quero falar para vocês é que eu posso usar os recursos de cartão inteligente virtual. Todos eles são baseados no TPM, que é o Trusted Platform Model, o mesmo chip usado quando eu faço a configuração do BitLocker, tá? E aí eu posso fazer com os meus clientes autentiquem através de um cartão inteligente virtual. Isso é muito bacana. Agora eu tenho melhorias de desempenho IP HTTPS. Esse cara aqui é muito bacana porque quando eu comecei a falar aqui, eu tinha alguns problemas de implantação com o Windows 2008 R2 e tinha problemas por quê? Porque muitos clientes queriam trabalhar com muita segurança e o que fazia? Bloqueava toda e qualquer porta ICMP, bloqueava um monte de coisa, tá? E uma das coisas que eles bloqueavam era a parte do tráfego de transição do IPv6, que é aonde o DirectX trabalha, que é a parte do 624 ou do Teredo, tá? E o que acontecia? Os clientes do DirectX não conseguiam fazer a autenticação dentro da minha intranet. Então, no 2012, o protocolo, né, de transição, o IP HTTPS, foi melhorado, tá? E permite com que? Então, a primeira tentativa ele vai ser o 624. A segunda tentativa pode ou não ser o Teredo, tá? Depende da configuração que está na sua técnica de transição entre o IPv4 e IPv6, já que o DirectX trabalha com clientes IPv6, tá? Então, o que o IP HTTPS vai fazer? Quando ele identificar que
a transição 64 não conseguiu estabelecer a conexão do cliente, e quando o Teredo não conseguiu estabelecer a conexão do cliente, ou seja, todas as técnicas de transição falharam, aí o cliente é autenticado através do IP HTTPS. Tá? Por quê? Ele vai obter várias informações de configuração do seu proxy e vai trabalhar com os requisitos de certificado quando esses certificados de IP HTTPS forem removidos do cliente. Tá? Aqui a lista de certificados revogados. Então ele foi melhorado nessa brincadeira aí. Né? E eu tenho gerenciamento. Oi, Molina? Deixa eu aproveitar só o gancho seu aí para completar uma coisa importante. A gente até vou mostrar isso no laboratório, mas vale lembrar também que por questão de segurança, o Windows ele mantém no DNS, na ferramenta DNS do Windows, ela bloqueia a resolução de nomes para ferramentas de transição IPv6. Então, se você tentar fazer um ping, alguma coisa, né, acesso a alguma coisa que o DNS tem que resolver, e isso resulte num tunelamento, o DNS não resolve nativamente. Então, você tem que habilitar para que ele faça essa resolução. Então, até na demo eu vou demonstrar isso, como é que a gente faz para configurar o DNS para que ele aceite fornecer suporte para as tecnologias de transição IPv6. Caso contrário, o próprio Direct Access acaba não conectando porque ele vai tentar resolver, como disse o Giroto, no 64, no Exatap, no Teredo, vai passar pelo IP HTTPS e ninguém vai resolver. Você vai fazer a técnica de transição Exatap, então. Exatamente. No meu caso aqui, eu vou deixar liberado todas elas. Eu vou liberar as três para a gente poder fazer. Só que se eu não liberar o DNS, vai bater lá, o Direct Access não conecta. Esse é até um erro comum que muita gente vai implementar, a gente vê muito nos fóruns aí, né? O pessoal fala assim, configurei tudo, segui os passos e eu vou tentar conectar e eu não conecto de jeito nenhum, não fecho o túnel de jeito nenhum. A grande maioria das vezes, a gente vai ver lá, é o DNS que não foi configurado. Então fica uma dica bacana aí para o pessoal que vai fazer teste, implementar, que o DNS ele acaba bloqueando essa questão de resolução para ferramentas de transição. Isso é uma questão de segurança do próprio DNS, tá? E a gente vai ver como liberar isso aí. Muito bacana, bem lembrado, Molina. Eu lembrei que agora também, pessoal, que aqui no Quinta de TI mesmo, eu fiz um webcast inteirinho de IPv6, tá? Ali eu demonstro também o Exatap, tá? Eu demonstro um roteamento de um cliente IPv4 entre um cliente IPv6. Os dois caras conversando. O IPv4 através do tunelamento de encapsulamento, né, do IPv6 e o IPv6 puro conversando através de um roteador. É bem bacana. Então, é só você ir lá no nosso YouTube, né, youtube.com/quintasdati. Show de bola, Molina. Bem lembrado. Então, pessoal, agora eu também tenho suporte a multisites. Então, o que é suporte a multisites? Quando eu trabalhava com 2008, eu tinha lá um único local de acesso. Agora, com o Windows Server 2012, eu posso ter vários locais de ponto de entrada do Direct Access, né, em qualquer lugar do mundo. Por que isso é bacana? Porque permite que os clientes, independentemente de qualquer localização que eles estão, se você trabalha de uma multinacional e implanta o Direct Access, pode ser que seu diretor está viajando, está fora do país, não sei, tem qualquer localidade. Então imagine que ele viaja muito para os Estados Unidos e vocês têm uma filial nos Estados Unidos. Então é muito mais fácil você ter um ponto de entrada lá nos Estados Unidos do que um ponto de entrada só apenas aqui no Brasil. Isso se torna muito mais fácil e muito mais rápido. O cliente ele vai receber essa lista, tá, dos pontos de entrada juntamente com a configuração do Direct Access. E nós chamamos isso de GSLB, se eu não estou enganado. Mas esse seria, na verdade, um balanceamento de carga global do servidor. Tá? Isso é muito bacana para quem utiliza em multinacionais. Então eu tenho agora suporte ao Server Core, tá? Eu vi alguém perguntando aí, né, se ele tem suporte a Server Core. Ele tem suporte a Server Core e eu posso trabalhar com semi-deletes de PowerShell, tá? E no caso as funções são unificadas, ok? No PowerShell, tanto para o Direct Access quanto para o Remote Access, tá? Ou RHAS. Então, eu vou pular aqui para o próximo slide, ok? E vou falar um pouquinho desses componentes,
tá? Sem os componentes, não tem como a gente entender o DirectAxis e como ele trabalha, tá? Então, o primeiro componente que eu vou falar para vocês seria o servidor DirectAxis. Então, é claro, né? Eu tenho que ter um servidor DirectAxis com a configuração DirectAxis. Esse cara, ele tem que estar no domínio, tá? Por quê? Porque ele vai fornecer é quase nada, né, Molina? É coisa pra caramba, mas é bem bacana esse carinha funcionando, né? Então, ele é o responsável por fornecer o serviço de autenticação para o seu cliente. Então, basicamente, essa é a função do seu DirectAxis, tá? É ele quem vai aceitar, ele quem vai aceitar as conexões dos clientes e estabelecer os clientes que estão trabalhando na internet terem acesso na intranet. Ele é um ponto de extremidade, né? Como eu disse para vocês no multisite. Então eu posso ter vários pontos de extremidade. Então o DirectAxis é o ponto de extremidade e ele trabalha em forma de túnel IPsec. Então eu tenho aí também um cliente DirectAxis. Qualquer computador, ok, que esteja no domínio, tá? Mas eu tenho que respeitar algumas versões. Tome cuidado para quem for fazer o exame, porque isso é pergunta de exame. As versões suportadas do cliente DirectAxis. Então, seria o 8 Enterprise, o 7 Enterprise ou o Ultimate. Tá? Apenas essas versões que têm o suporte para o DirectAxis. Tá? Uma coisa muito bacana aí que foi introduzido agora no DirectAxis no Windows Server 2012, pessoal, porque no 2008 R2 eu tinha que colocar esse cliente no domínio na minha intranet para depois ele receber a GPO do DirectAxis, receber a infraestrutura de chaves, provisionar esse cara, trabalhar com certificado e tudo mais. Agora eu não preciso disso. Eu não preciso pegar esse notebook, por exemplo, e trazer ele dentro da intranet, colocar ele no domínio para fazer essa brincadeira. Tá? Eu posso pegar o cliente fora da minha rede externa, tá? Que ele está fora do meu domínio e fazer o provisionamento desse cliente que está fora do meu domínio para dentro do domínio. Então eu posso pegar essa máquina que está fora do domínio e inserir ela dentro do meu domínio sem ela estar na minha rede física, ok? Então eu não preciso que essa máquina cliente esteja no mesmo local do meu DC, tá? Ela estando fora, estando conectada no DirectAxis, você consegue fazer o provisionamento desse cliente dentro do domínio. Então isso é muito bacana. Um outro recurso que ele é imprescindível, né, dentro do meu componente DirectAxis, na minha estrutura DirectAxis, é o servidor local ou NLS. Esse cara, ele é o responsável, né, para entender, para falar para o cliente, meu irmão, você está na rede interna, meu irmão, você não conseguiu se comunicar comigo, então automaticamente você está na internet. Então é ele que é o responsável para determinar aonde o cliente se encontra. Um exemplo, internet ou a intranet. Nesse caso, quando o cliente tenta acessar ou procurar, né, inicialmente os recursos do NLS, ele vai perguntar por um HTTPS do NLS, que é um caminho gerado automaticamente distribuído via GPO. Tá? Se o cliente conseguir acessar o HTTPS, ele já vai saber que ele está na intranet. Caso contrário, ele está na internet, e se ele estiver na internet, ele vai usar o NRTP para isso, tá? Para se comunicar com o servidor DirectAxis. Se ele entender que ele está interno, automaticamente ele vai desabilitar os recursos DirectAxis e vai trabalhar com as configurações da plaquinha de rede dele, né? O DNS da plaquinha de rede dele e o endereço IP da plaquinha de rede dele, tá? E aí eu tenho recursos internos. Então, se eu tiver aplicativos IPv6, é ele quem é o responsável para trabalhar com esses aplicativos que são compatíveis com IPv6. Um controlador de domínio, né? Um domínio DNS, né? Isso aí eu não preciso nem falar,
né, é obrigatório, tá? Porque o sistema Direct Access vai criar um conjunto de GPOs, tá? E nesse conjunto de GPOs vai estar as configurações obrigatoriamente para esses clientes. Um exemplo distribuído via GPO é a tabela de resolução de nomes, que é a NRTP. O PKI, né, como eu já falei para vocês, né, como vocês já entenderam que agora é opcional, tá? Mas se eu quiser utilizar todos os recursos, tá, que o DirectX pode nos oferecer, como ANAP, autenticação de 2 fatores e também o encapsulamento forçado, eu tenho que trabalhar com todas as opções, tá, de PKI. Então eu tenho que criar uma estrutura de PKI completa, tá? Então essa é a diferença. Servidor DNS, então como o Molina falou, né, o que eu tenho dentro do servidor DNS, como que eu configuro o registro DNS, que é tão importante para isso funcionar, que é a técnica de transição da ISATAP. Tô certo, Molina? Perfeito, cara. Tô aqui aprendendo um pouquinho com você agora. E aí, galera, servidor da NAP, né? Então, o servidor da NAP também é opcional, ele tem essa opção de você trabalhar com a NAP. O Molina já explicou aí para nós um pouquinho como a NAP funciona, e através do SH e os SHVs, né, que são os validadores e os agentes, a NAP acontece ou a NAP deixa de acontecer. Ok? Então eu vou passar mais um slide aqui. Vamos lá. Tabela de diretivos e resoluções de nomes, ou a famosa NRTP, né? Então, ela é uma tabela bem bacana, tá? Que ela é criada e distribuída através de uma GPO, tá? Ela é controlada por uma política de grupo. E o que ela faz? Então, eu permito, no caso, que esses clientes do Direct Access, galera, usem os servidores da DNS, da intranet, para fazer a resolução dos recursos internos de DNS, tá? E o DNS da internet para fazer resolução de outros nomes de recursos diferentes que não seja o teu recurso ou que não seja autoritativo para você mesmo, tá? Então, quando for autoritativo para você mesmo, ele vai ser contactado através da tua configuração da plaquinha de rede. No caso, quando você não está autoritativo para você mesmo, no caso dentro da intranet, você vai usar a tabela de resoluções de nomes para poder chegar até a sua intranet. Ou nomes que tem o sufixo do domínio, né? Por exemplo, você vai acessar o servidor DC01. Beleza, DC01 consta na tabela diretiva de resoluções de nomes, porque o sufixo dele é do teu domínio. Então, qual que é o FQDN? DC1.contoso.com. Então, DC1 faz parte de Contoso, então eu vou usar a tabela de resolução de nome para chegar até o Contoso, tá? O Direct Access, junto com o NRTP, ele foi projetado para não expor, né, o seu namespace, que é o namespace usado na intranet, para internet. Tá? Então é isso que a tabela de diretiva de resolução de nome faz para nós. Então, por isso que ele é muito importante. Então, se eu estou na intranet, eu deixo de usar a resolução de nome. Se eu estou na internet e quero acessar os meus recursos internos, eu uso a tabela diretiva de resolução de nome, porque eu tenho uma lista, né, de regras que vai definir o meu namespace DNS e as configurações do namespace dos meus clientes. Os clientes que vão estar conectados no meu Direct Access. Então, vamos entender um pouquinho como os clientes que são internos trabalham, né? E como os clientes que são externos trabalham. Então, do meu lado esquerdo aqui, pessoal, eu tenho um desenho ali, só para entender melhor, né? Dos meus clientes internos, tá? A primeira coisa que vai acontecer aqui, tá? Eu vou marcar para vocês aqui, ó, o cliente interno, ok? Esse cara aqui, ó, é o cliente interno, é o computador interno. Vocês estão vendo a marcação aí? Pra mim não chegou ainda não, Giroto.
a marcaçãozinha aqui no... Ah, beleza, agora tá aparecendo. Agora tá aparecendo. Vocês estão vendo aqui? Beleza? Então, é disso que eu estou falando, ok? Do computador cliente, beleza? Então, vou tirar a marcaçãozinha que não dá para eu segurar aqui, beleza? Beleza, acho que todo mundo tudo viu o meu cliente ali, né? Então, o que vai acontecer aqui? Tranquilo? Então pessoal, o que vai... Beleza, Eduardo, obrigado. Recebi um ok aqui. Então, o que vai acontecer aqui, galera? O cliente DirectAccess ele vai fazer uma tentativa de acessar o URL do NLS. O que é o NLS? Né? É o meu servidor de local de rede. Tá? É nele que vai ser identificado, né? Se eu estou localizado na intranet ou se eu estou localizado numa rede pública, ou no caso uma internet, tá? Todo o processo de conexão do cliente ele vai acontecer de uma forma automática, então quer dizer que eu não vou fazer nenhum tipo de intervenção, beleza? Então eu vou descrever aí mais ou menos os passos que vão acontecer. Tudo vai começar no cliente, tá? Ele vai tentar resolver o FQDN, que é o Fully Qualified Domain Name, é um nome totalmente qualificado. Então, se ele é um nome totalmente qualificado, ele vai tentar resolver a URL completa, tá, do servidor de localização de rede, que está logo ali embaixo. Tá? E se ele for respondido, tá, o FQDN, o cliente vai acessar diretamente o servidor de DNS que está na intranet. Então, se está na intranet, está na mesma rede que ele já faz parte. Tá? Se ele deu certo, né, essa conexão, o cliente conseguiu acessar o URL e essa URL ela vai ser baseada em HTTPS. O que vai acontecer agora? Veja ali embaixo também que eu tenho o dist CRL, que é o meu distribuidor da lista de certificados revogados. Tá? Ele vai fazer uma consulta, né, na base da distribuição dos certificados revogados, do certificado do servidor de localização de rede e vai verificar se o certificado foi revogado para ele. A resposta que ele terá, pessoal, vai ser uma resposta chamada assim, ó, HTTP 200. O cliente vai receber essa resposta que vai determinar se ele teve êxito ou falha no acesso ao URL. Se ele teve êxito, ele vai ter êxito no caso, né, porque ele está na rede interna, então ele vai se comunicar com o controlador de domínio e vai ser autenticado pelo controlador de domínio. Após ele ser autenticado, ele não vai usar em nenhum momento mais a tabela de resolução de nomes, a NRTP. A NRTP agora não vai ser mais utilizado. Por que não vai ser utilizado? Porque eu já estou na minha rede local e na minha rede local eu tenho configurado nas minhas plaquinhas de rede o que? O IP, a minha máscara, o meu gateway e os meus servidores DNS. Então aí a brincadeira passa a ser diretamente para os servidores DNS. Tá? Então agora eu vou mostrar um pouco para vocês, falar, né, um pouco para vocês do meu cliente externo. Tá? Opa, eu mudei o slide aqui, deixa eu voltar. Vocês estão aí, peguei de novo. Vocês estão vendo, trabalhando com clientes internos e externos, né? Tá certo? Tá, isso aí mesmo. Então, beleza. Então, aqui, galera, no cliente externo, o meu cliente está aqui embaixo. Ó. Vocês conseguiram visualizar? Sim, beleza. Já recebi vários sims aqui. Então, vocês estão visualizando o meu cliente ali. Veja que o meu cliente está totalmente fora da minha intranet. Então, ele é externo e está na internet, né, pessoal? É uma brincadeirinha aí, né? Então, ele vai fazer o mesmo processo que a primeira tentativa do cliente interno. Então, qual que é? Acessar e tentar resolver, né, o FQDN da mesma URL que a gente falou ali atrás, que é o URL do servidor de localização de rede.
tá? Ou o URL do NLS, tá? Ele não vai conseguir fazer essa resolução, certo? Por quê? Porque ele não está na intranet. Se ele tivesse na intranet, ele conseguiria, iria se autenticar no DC, e iria não usar mais a tabela de diretivas de resoluções de nomes, e iria passar a usar o DNS local para resolver. Mas aqui não é o caso. Por quê? Ele não vai conseguir se conectar ao NLS. Automaticamente, não conseguindo se conectar ao NLS, ele já sabe que ele está na internet. E quando ele já sabe que ele está na internet, imediatamente ele vai passar a usar a NRTP e as regras de segurança que você recebeu pela GPO, ok? Após isso, ele vai tentar fazer a comunicação com a resolução de nome da tabela NRTP, ok? Para conseguir chegar no controlador de domínio. Para ele chegar no controlador de domínio, primeiro ele vai ter que fechar uma conexão com o servidor DirectAccess. Por que ele vai ter que fazer isso? Porque é o ponto de extremidade da sua empresa, no caso, trabalhando com o DirectAccess, tá? E, beleza, fechou. Aí entra a segurança, tá? Através do túnel IPsec, ok? Então aí eu já estou trabalhando de uma forma segura, tá? Eu passei a me comunicar com o controlador do domínio, então eu fui autenticado, recebi a GPO, se tiver alguma atualização de segurança do WSUS, será aplicado, tá? Se tiver mapeamento de pasta, será aplicada, então se tiver atualizações automáticas, será aplicada, tá? Então, é como se você estivesse trabalhando na intranet mesmo, dentro da empresa, tá? E aí ele vai acessar todo quanto é recurso da intranet, ok? E aqui, os pré-requisitos, né? Então, como a gente já viu, a necessidade... Wellington, já tem suporte IPv6? Sim, ele usa o IPv6 já no Windows Server 2008 R2, tá? O IPv6, no caso aí, é obrigatório, tá? Então é uma resposta aí, mas pessoal, vocês podem ir perguntando, no final nós vamos abrir aí para perguntas e respostas, ok? Então só para finalizar aí, os pré-requisitos da instalação, né? Então, no mínimo, tá? Eu tenho que ter um controlador de domínio, eu vou trabalhar com o diretivo de grupo. Na verdade, eu não vou criar diretivo de grupo. O próprio assistente do DirectAccess vai criar um conjunto de GPO para ser configurado nos clientes do DirectAccess, ok? E vou só reforçar um pouquinho aqui a parte dos clientes, né? É o Windows 8 Enterprise, o Windows 7 Ultimate, o Windows Server 2012, o Windows Server 2008 R2 e o Windows 7 Enterprise, ok? Então eu tenho que ter uma internet, tá? É o mínimo de requisito. Antes, no 2008 R2, eu tinha que ter 2 endereços IPs válidos. Agora, eu não preciso ter, ou posso ter um, tá? Porque ele funciona através de uma NAT, tá? Exatamente, o Molina, ele tem que trabalhar junto. Só reforçando isso, no 2008 R2 ele exigia ainda que fossem 2 IPs válidos e sequenciais, né? Senão ele dava problema. Ele usava um para fazer a NAT e um para o tunelamento, né? Isso, um tunelamento para trabalhar com o IPsec, né? Exatamente. Agora a gente está livre, estamos libertos dessa necessidade. Agora podemos usar uma NAT, né? E aí, IPv6, né? A intranet, senão não tem condições. Tá? Uma coisa muito importante são as regras de entrada e saída que tem que ser feitas separadas, ok? Só assim você consegue trabalhar com a solicitação completa da mensagem de resposta de eco, tá? Então tem que ser o ICMP v6, ok? E as diretivas IPsec vai entrar as tecnologias de transição. Então as tecnologias têm que estar disponíveis, ok? As tecnologias aí o Rogério Molina vai fazer uma demo agora para nós, na qual ele vai habilitar, né, Molina, as regras de transição Teredo, Sim, exatamente. ISATAP,
e o 64, ok? E Exatap entra aí o DNS na brincadeira também, ok? Molina, eu vou passar a bola para você agora, tá? Vamos lá. Que aí entra a demo. Fica à vontade, Molina. Só reforçando com o chileno aí, Giroto, a gente sabe que na verdade o IPv4 está com os dias contados, mas eu diria que o Direct Access no caso da Microsoft veio com uma certa sede ao pote, né? Então ele vinha mais com o IPv6 do que com o IPv4. Então IPv4 a gente tinha muito trabalho no 2008 para configurar um Direct Access com IPv4. A Microsoft não é que deu um passo atrás, mas ela deu uma liberadinha, né, para a gente poder trabalhar com IPv4 junto. O túnel sempre foi e continua sendo IPv6. Só que agora na ponta aqui eu vou usar o tunelamento agora para essa conversão. Eu faço a transição entre IPv4 e IPv6 para que eu não fique dependendo de um link IPv6 puro ou aquela coisa de P sequenciais para fazer tunelamento. Essa foi a grande mudança no 2012. E a brincadeira da NAT, né? Agora aceita que você coloque ele dentro de uma NAT, né? Lembrando, pessoal, que IPv6 não existe mais NAT, ok? Você vai colocar um IPv6 ali de endereço público, ok? Disponível para essa brincadeira aí, tá? Molina, é contigo. Vamos lá, gente. Olha, para simplificar a nossa brincadeira aqui, eu vou carregar o meu desktop. Vou jogar aqui a minha área de trabalho aqui, que fica mais fácil da gente visualizar isso. Acho que aqui já tá. Não, pega para isso, para apresentador. Beleza. Já, né? Já veio, né? Muito bem. Pessoal, eu vou colocar aqui, só para vocês terem uma ideia do cenário, para a gente não ficar muito perdido, ó, como é que está o cenário. Eu vou aproveitar até um slide que eu já usei num outro webcast, né? Só para vocês terem uma ideia da estrutura que a gente montou aqui, eu montei aqui, tá? Então, estão vendo aí, tá tudo beleza, ou estão vendo aí os slides? Tranquilo, já estou vendo aqui a configuração do seu lab. Beleza. Então eu montei um lab aqui com 4 maquinetas aqui, tá? Então nós temos 3 servidores aqui, 3 server 2012. E temos um cliente Windows 8 rodando aqui, um Windows 8 Enterprise, para a gente poder brincar um pouquinho nessa história, né? Então, basicamente o DC vai fazer o papel como disse o Giroto, né? Eu tenho aqui o DC e o servidor NLS, né? São servidores simples, com uma placa de rede só cada um. A gente tem alternativa, né, como disse muito bem o Thiago, sobre a questão do Direct Access poder ser o próprio Edge Firewall, né, poder ser o divisor aí da rede interna e da externa, ou ele pode estar dentro da rede hoje, pode estar antes do Firewall, não tem problema nenhum. No meu caso aqui no nosso laboratório, eu vou usar ele como sendo Edge, né, mesmo porque senão minha máquina não vai conseguir subir uma quinta máquina aqui, vai faltar memória para bichinha, ela já está fritando com 4, né, então já viu. Então, esse caso aqui eu coloquei 2 placas de rede. E aí, usando o Hyper-V, o que eu fiz? Né? Para dar uma sensação bem funcional mesmo, eu coloquei 2 VLANs diferentes. Né? Então, eu não consigo mesmo fazer, mesmo que eu colocar o mesmo IP lá, se eu colocar em VLANs diferentes, eu não consigo fazer o meu cliente se comunicar com a rede interna. Então, nesse momento, meu cliente está com IP externo, está com IP 200 na VLAN 5, na mesma VLAN do meu Edge Firewall. E aí o máximo que eu consigo é pingar o Edge, mas eu não consigo pingar ninguém lá dentro. Tá? Então aqui eu tenho as máquinas especificamente com essa configuração acontecendo. Então aqui eu vou puxar só fazer um teste, eu vou pegar o meu cliente aqui. Vou abrir aqui um promptzinho de comando. Ó. Vocês conseguem visualizar aqui a configuração. Estou com a rede 200 por enquanto, tá vendo? Então se eu der um ping aqui, ó. 200, 200, 200, 101, perdão, 201, vou confirmar os meus IPs aqui só para 202 na verdade. Ó, acho que não tenho nada aqui de comunicação, tá todo mundo parado, né? Ó, se eu tentar uma coisa mais simples aqui, né, que seria chamar aqui o ping, né, dc1.mtac.net, ele nem consegue achar esse cara, tá? Que seria a mesma coisa que eu pingar 192, 168, 100, 200. Então, não tenho esse cara. Não está fora da minha rede nesse momento. Então, ele está simplesmente sem comunicação com a rede interna. Aqui, só para vocês verem, ó, esse cara está na rede, na VLAN
Até coloquei ele aqui, não. Já tá farceta aqui, vou colocar na VLAN 5. E os meninos estão sapotando aqui. Vamos pegar aqui o cliente novamente. Deixa eu dar mais um ping aqui no 202. É isso aí. Bom, beleza. O que nós vamos fazer então aqui agora? Eu vou começar a brincadeira colocando ele dentro da rede aqui. Como disse o Giroto, a gente vai trabalhar com domínio. Essa máquina aqui eu vou deixar ela incluída no domínio já. Até mesmo para que fique fácil o Direct Access aplicar as policies para ela. Eu não vou usar aquelas técnicas de transição com IPsec, com nada disso. Fazer uma coisa mais simples, né, Giroto? Só para mostrar um pouco do Direct Access ser rápido aqui. E devido à lentidão das máquinas, pessoal, algumas configurações eu já deixei prontas, né? Para que a gente pudesse então não perder muito tempo. Então a instalação por exemplo, da CA eu já fiz, deixei ela configurada. Aliás, Giroto, a gente podia programar de fazer um quintas falando de CA, né? O pessoal cobra bastante essa coisa aí da CA, né? Eu topo, cara. A galera fala bastante, às vezes. É legal, né? aí umas demonstrações com o RMS. Então, podia fazer umas, né? Fazer uns esqueminhas legais aí de implantação de CA, né? A galera às vezes quer poder fazer alguma coisa diferente aí com CA, e nos cursos a gente acaba não tendo muito tempo de mostrar, né? Ah, com certeza. Bacana. No curso tem que ser tudo muito rápido, né? Não tem jeito. Não que aqui não seja também, né? Mas... Ah, sim. O próximo ano o Quintas vai voltar e a gente vai tentar fazer com 1h30. Hoje a gente já tá com 1h30, vamos passar disso aí. O pessoal é guerreiro, amanhã é feriado, pode dormir meu. até tarde. Eu tava aqui esperando, quando você falava aqui eu tomei 2 Heineken já. Vamos ver se a gente consegue continuar mantendo o curso aqui sem que eu durma agora. Bom, olha só, pessoal, coloquei o cliente para dentro da rede agora aqui, ó. Só para a gente fazer uns testes aqui, então eu vou chamar aqui o mtac.net para ver se ele responde. Agora já estou dentro da rede. Então, quando eu estava lá fora e não tinha conexão nenhuma, não tenho conexão VPN, não tenho Direct Access instalado, não tenho nada, né? Eu simplesmente estou isolado da rede, não tenho comunicação com ninguém. Agora eu já estou novamente me comunicando. Então veja que eu estou dentro da rede aqui, tá belezinha? Esse é o meu cliente, né? Que está aqui configurado e estou navegando. Então só para mostrar que eu tenho aqui a rede, né? Se eu chamar aqui, por exemplo, sei lá, //dc1 /documentos, ó, eu tenho um compartilhamento lá, tá vendo? Como eu estou em época de casamento, eu fiz uma lista aqui com convidados, fechamento, festa, tá vendo? Tá tudo aqui, né? Lista, pagamentos, né? Então tem lá um monte de coisa no compartilhamento lá. Isso aqui eu acesso, em princípio, só quando estou dentro da rede, ou se estiver com um canal direto, né? Um túnel direto me permitindo esse acesso, né? Então, com o cliente dentro da rede, está tudo funcionando bonitinho. Então, isso só para mostrar para vocês que as máquinas estão aqui funcionando. Então agora vamos à história de configuração do Direct Access, né? Vamos ver como é que vai funcionar esse cara aqui. Então, basicamente, pessoal, o DC eu vou usar como um Active Directory. Eu já instalei nele, né, uma CA, uma autoridade de certificação. Ele tem um serviço de web lá, graças a CA tem um serviço de web lá instalado também. No servidor NLS, né, que é o servidor, né, de localização da rede, né, como disse o Giroto, as máquinas vão utilizar ele como referencial para saber se eles estão na rede ou não estão na rede interna, né, e assim, quando eles não têm contato com o NLS, automaticamente eles tentam o tunelamento. Quando eles têm contato com o NLS, eles sabem que estão dentro da rede e não precisam de tunelamento nenhum, né? Então esse cara vai ter só um serviço de web configurado. O compartilhamento, apesar de falar que eu coloquei nele aqui, eu acabei colocando no DC. Mas tanto faz, é só uma pastinha compartilhada para a gente brincar, fazer testes de acesso. E o servidor Edge vai ter o serviço de acesso remoto, né, a função de acesso remoto lá para o Direct Access ser configurado. E automaticamente eu tenho o serviço de web instalado também. O meu cliente é só um cliente, não tem nada especial, ele está no domínio aqui só e eu vou usar ele para brincar, fazer alguns testezinhos, tá? Então não tem nada demais. Depois até, pessoal, no meu site do YouTube, tem um vídeo lá de configuração passo a passo do Direct Access, né?
com mais tranquilidade, onde eu mostro a instalação da CA, mostro a instalação, né, dos certificados, preparação, o que a gente aqui não vai conseguir fazer com tanta calma pelo tempo que a gente tem, né? Então depois, se vocês quiserem, acessem meu canal lá no YouTube, lá eu posso até ver depois com o Thiago também, para ceder esse vídeo para vocês poderem publicar junto lá, né, para o pessoal poder olhar, não tem problema nenhum, né? Então tem um vídeo completo mostrando toda a configuração, e nesse vídeo eu coloquei os passos, né, o passo a passo que eu fiz para configurar cada etapa do Direct Access, que tem bastante passo para fazer, né? Não são poucos não. Então, basicamente, uma das primeiras tarefas que a gente tem que fazer é justamente, como disse o Thiago, a preparação do ICMPv6. Toda vez que o cliente, pessoal, não conseguir achar o NLS, a primeira tentativa dele vai ser mandar um eco de requisição para uma conexão IP HTTPS, né? um IPv6, né? um 2002 alguma coisa. Então, se o meu firewall do Direct Access estiver bloqueando esse IPv6, nas máquinas, né, tanto no meu cliente que está acessando, quanto nas máquinas que fazem parte do conjunto do recurso Direct Access, simplesmente não haverá conexão também. Então, uma das tarefas importantes é fazer essa configuração. Como que eu faço isso? A maneira mais simples de fazer isso é direto no controlador do domínio, né, usar uma GPO. Então, eu estou aqui no DC, que já está com o domínio instituído, o domínio que eu chamei de mtac.net. Então, basicamente o que eu faço? Eu venho aqui em ferramentas, vou usar aqui o Group Policy Management, né, uma revisão rápida aí do 410, né, do curso 24410. Vou aqui, Group Policy Management. E eu já deixei criado aqui, pessoal, só para ganhar tempo, ó, uma policy chamada ICMPv6. Eu editei essa policy, e aqui em configuração de computador, eu tenho aqui Policies, Windows Settings. Giroto, está tranquilo aí? Vocês estão me acompanhando? O Giroto deve ter saído para tomar uma... Cara. Tá beleza? Não, tô aqui. Manda ver, tá bem show, tá bem legal. Manda ver. Ah, legal. Tô aqui. Opa, ó a garotinha, ó a garotinha. Ó lá. Então aqui, dentro de Policies, né? Software Settings aqui, Windows Settings, eu encontro aqui o que a gente chama naturalmente de diretiva de segurança, né, que é o Security Settings. Aqui dentro eu tenho como fazer uma série de configurações. Dentre essas configurações, eu tenho a opção de configurar o Firewall, aquela opção do Firewall com segurança avançada, né? Então eu vim aqui no Firewall, no Inbound e no Outbound eu vou criar uma regra para liberar o ICMP. Tá vendo? Eu já criei um aqui para entrada, ICMPv6. A regra é igual para entrada e saída, só muda o fluxo, né? Então eu já fiz na entrada, vou fazer o da saída agora para mostrar como é que eu fiz, né? Então eu vim aqui no Inbound e fiz exatamente a mesma coisa que eu vou fazer no Outbound agora. Botão direito, New Rule. Deixa ele abrir aqui a telinha, pessoal, do Wizard. E aí eu vou aqui, ó, em Custom. Aqui em Custom, eu vou avançar. Ele vai perguntar para mim se é um programa específico que eu quero liberar ou bloquear, né? Quer dizer, todos os programas. Next. Aí aqui eu escolho o protocolo, tá vendo? Protocol Type, né? Eu vou abrir aqui e escolho o ICMPv6. E o segredo aqui, pessoal, para não abrir muito as pernas, né? Não abrir muito as portas aqui, é que eu, aqui no Customize, selecione, ó, especificamente o Echo Request, que é o que me interessa do ICMPv6. Então, dou um OK. Legal. Next. Não importa a origem e destino de qualquer IP para qualquer IP. Eu vou liberar. Vou permitir a conexão para qualquer perfil, né, domínio, público, private, não importa. Vou dar um nome aqui. Posso aqui colocar ICMPv6, no meu caso aqui, out. Eu fiz exatamente a mesma coisa no IN, pessoal. Exatamente o mesmo procedimento. Então, eu tenho aqui no Fire, então, eu estou com a opção de out e de IN para liberar o eco ICMPv6. Então, isso é importante. Eu fiz isso por GPO porque qualquer computador que vá participar do Direct Access vai precisar ter essa porta liberada. Tá? Então, vou fechar aqui. Já está vinculado nessa policy. Posso fechar aqui a console. E é importante que eu faça com que todos os computadores que vão fazer parte da operação Direct Access recebam essa policy. Isso através do velho e bom comando gpupdate/force, que vai fazer com que eu receba essa política.
Bom, uma outra coisa importante também, pessoal, que é muito comum a gente fazer, né? Já vou aproveitar que estou aqui no Domain Controller para fazer isso. Durante a configuração do Direct Access, eu vou definir um grupo, né? O ideal é definir um grupo, né, pessoal? Ficar configurando máquina a máquina é ruim, né? Então, eu vou definir um grupo que terá permissão de estabelecer a conexão com o Direct Access. Então, para facilitar a minha vida, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou aqui no Ferramentas, Active Directory Using Computers. Eu poderia criar aqui uma OU para isso, né, pessoal? Mas eu vou aproveitar aqui o Container Users mesmo. E vou criar aqui no Container Users, o botão direito, New, e vou criar um grupo. Esse grupo eu vou informar aqui um nome de DA-clientes. Tá, o nome aí é só um nome, né, pessoal? Ele vai ser um grupo de segurança, vou manter ele como um escopo global. Vou dar um OK. E aí eu vou poder determinar quem poderá acessar o Direct Access a partir desse grupo. Eu já tenho aqui nos computers, né, o meu computador Micro 1, que é aquele cliente Windows 8. Então, vou dar um botão direito aqui e vou adicionar ele ao grupo DA clientes, que eu acabei de criar, né? Vou dar um check name aqui. OK. Beleza. OK. Configurei, então, nesse caso especificamente, o nosso computador Micro 1 para ser membro daquele grupo que eu vou autorizar a conexão Direct Access. Legal, pessoal. Então aqui algumas configurações já prontas, né? O que eu vou fazer agora? Agora começa aquela brincadeira lá com o DNS, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui já de cara é no próprio DNS, que está aqui também no Domain Controller. Eu vou criar dois hosts, né, importantes aqui. Um host apontando para o próprio computador, para que eu possa publicar aquelas CRLs das quais o Thiago se referiu, né? Como a gente vai usar PKI para criptografar todo o processo, eu preciso publicar aqui, né, no caso da CA, a CRL para estar disponível via web, né? Então é importante que ela esteja disponível dessa forma. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou dentro da minha zona MTACnet aqui, eu vou criar um novo host para fazer essa liberação. Então vou criar um DNS aqui. Então vou criar aqui, ó. Vou chamar de CRL, por exemplo, e vou informar o IP do meu servidor Certification Authority, que no meu caso acaba sendo o mesmo servidor que o Domain Controller, de novo por uma questão de limite de máquinas aqui para o meu Node, né? Então, de repente, até se você tiver uma outra máquina só para ser a CA, em alguns casos é até legal fazer o isolamento dela. Certo, Thiago? Beleza. O Thiago deve estar cuidando da guilhotinha lá. Tem a filhinha dele. Eu tô aqui com a pequenininha, mas tô escutando, tá certinho. Vamos lá. É isso aí. E eu vou já criar aqui, ó, a entrada do servidor NLS, tá vendo? Ó? Que é o servidor de localização da rede, né, também do qual o Thiago comentou. Que no meu caso aqui é o servidor 192.168.100.201. Então, já criei aqui. Esses dois registros são importantes, pessoal, para que as funcionalidades estejam disponíveis na hora que o Direct Access for trabalhar. Aí vem aquela questão, né, aquela sacadinha que eu tinha comentado com vocês. Nativamente, o DNS ele impede, né, essa resolução de qualquer tipo de operação de transição IPv6, né? Então, neste caso, como é que eu faço para liberar, né, para desbloquear isso e permitir, né, fornecer esse suporte para o DNS nas tecnologias de transição IPv6, né? Para que eu possa criar os túneis, né, usando DNS. É bem simples, pessoal. Eu vou usar um comando chamado DNS cmd /config /global carry block list WPAD. Eu estou liberando toda a estrutura aqui para acontecer aquilo que o Thiago comentou, de liberar no caso o ISATAP, o 64, Teredo, né? O IPHTTPS, todos esses caras vão ser liberados. Então eu vou dar um Enter aqui, pronto. É um comando simples, porém muitas vezes dá uma dorzinha de cabeça para a galera aí. Nos fóruns, se vocês olharem lá a parte de soluções, quando fala Direct Access, é muito comum a galera falar isso. Olha, eu configurei tudo, né? Como diz a velha famosa frase, fiz tudo certo, mas não funcionou, né? Na verdade, isso acontece muito quando o cara não libera o DNS para essa tarefa. Bom, aqui, pessoal, o que eu teria que fazer,
que na verdade já está feito no meu caso só para ganhar tempo, né? Ó, então eu fiz aqui uma sequenciazinha até para a gente não perder a cronologia da coisa. Então aqui eu posso fechar. Deixa eu voltar um pouquinho no slide para vocês verem. Ó. A primeira tarefa seria configurar o firewall. Já fizemos isso, né? Via GPO que já está vinculado ao domínio. A próxima etapa, criação dos hosts, tá vendo? Então os dois hosts e remover lá, né, o ISATAP e os outros as tecnologias de transição lá da lista de bloqueio de consulta global do DNS. Agora, a terceira etapa ainda no DC seria configurar, e aí aquilo que até eu estava comentando, legal, de repente a gente vai combinar depois aí o Thiago aí para a gente fazer um outro evento específico de CA, né, para vocês entenderem um pouquinho mais disso, mas aqui é a configuração, né, do que a gente chama do ponto de distribuição de CRLs, que são as listas de certificados revogados, que é importante para o Direct Access, né? Então, como é que eu fiz para configurar tanto a lista interna quanto a externa? Eu vim aqui no próprio DC, onde eu instalei essa CA, então vou fechar aqui o DNS, vim aqui em ferramentas, aí eu tenho aqui, né, o Certification Authority. Então, eu simplesmente cliquei aqui nas propriedades, tá vendo? Tem aqui a CA, né? Eu vim aqui nas propriedades, ó, botão direito, propriedades, e eu tenho aqui a guia Extensions. Então, eu deixei isso pronto já só para ganhar tempo, né? Então, aqui eu tenho, ó, CRL MTAC, tá vendo? Ó, que é o meu acesso para quem está interno, e o meu Edge Server, que é o acesso para quem está externo também, e vai usar o meu server para esse acesso, tá? Então já está aqui configurado. E eu também já fiz a criação de um certificado de web, né, de um template de certificado de web para autenticação do servidor para o nosso case aqui, que eu chamo de mtac.webserver, que é o nome da minha CA também, inclusive. Tá aqui. Então ele já está aqui configurado e pronto para ser publicado. Então basicamente essas são as tarefas que eu precisei fazer aqui, e como demora um pouquinho eu deixei pronta já, mas no meu vídeo no YouTube vocês têm essas tarefas todas legais lá passo a passo, ok? Muito bem. Quando você conclui lá o trabalho de criação do CRL, a própria CA vai dar uma mensagem dizendo que você tem que restartar a CA, pergunta se você quer fazer isso agora sim ou não, você diz que sim, ele já dá um restart na CA, não tem trabalho nenhum. O próximo passo aqui é configurar, né, o modelo certificado, tá vendo? Que eu já fiz. E depois configurar o registro automático de certificados que eu fiz via GPO, que é esse cara aqui também. Ó. Então eu vim aqui mais uma vez na minha console de GPO e criei aqui uma segunda GPO, tá vendo? Instala certificado de computador, e nessa aqui eu dei um editar, vim aqui em Policies, Windows Settings, expandir aqui, Security Settings, e eu tenho aqui uma estrutura, né, de chave pública, né, o Public Key Policies, onde eu encontro aqui, para quem estava no 2008, trabalhava com 2008, estava muito acostumado a vir por aqui, né, pessoal, Certificate Server, Client, né, Auto Enrollment, também funciona, mas 2012 tem uma coisa mais legal que é aqui, ó, Automatic Certificate Request Settings, o meu já está aqui, tá vendo? Eu posso dar um botão direito, New, Automatic Certificate Request. Qual a vantagem dessa nova maneira de fazer a instalação? Eu posso escolher o certificado que eu quero implementar automático. Isso é bem legal. Vale lembrar que esse certificado tem que estar lá no template na CL, tem que estar nas propriedades dele, ele tem uma DACL, e eu tenho que ter dito para ele que ele tem permissão de fazer o auto-enrollment, né? o auto-registro. Tá? Isso aí o Thiago vai programar depois uma noite para a gente falar um pouquinho de CA, e a gente consegue pegar só para instalar e falar um pouquinho, né, desse conceito de autoridade de certificação, que é bastante interessante. Aqui eu vou cancelar, já está aqui publicado o de computador, que era o que me interessava. Fechei, beleza. Eu tenho que fazer com que todo mundo receba esse certificado de computador, tá, pessoal? Porque ele é importante nesse caso, para todo computador que vai participar de um Direct Access. Bom, com isso eu matei as tarefas aqui do DC, aí eu vou para o NLS, que é bem simples. O NLS basicamente eu preciso fazer com que ele receba as policies, e aí eu preciso publicar um certificado de web, né, para NLS, aqui no meu caso .green, né, foi força do hábito, viu, Thiago? .green.net não, né, no nosso caso vai ser NLS.mtac.net, né. Então nesse caso aqui, eu vou
lá no INLS, vou abrir aqui o Server Manager e vou verificar só aqui, né, se o IS já está instalado, né? Já está aqui instalado, ok. Então, o que eu vou fazer agora? Para eu poder configurar aqui, como no meu caso o IS já está instalado, eu vou abrir aquela ferramentinha, o MMC. O pessoal de infra deve conhecer bem isso aí, né? Essa janelinha, eu vou adicionar aqui o snap-in de certificados e vou pedir para adicionar um certificado de computador. Computador local, né? Ok. E aí, pessoal, aqui é importante verificar o seguinte, ó. Se ele já recebeu a GPO, provavelmente ele já vai ter criado automaticamente um certificado de computador, tá vendo? Ó, feito pelo meu MTAC DA Enterprise CA, que é o que eu criei hoje, tá vendo? 14/11, tá vendo? Tá aqui, né? Ó. Então tá tudo bacaninha, criado aqui. Então eu preciso agora, aqui eu tenho o certificado de computador, eu preciso de um certificado de web para associar no site do meu IS. Então como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui em Certificates. Existem várias maneiras de fazer isso, dica de passagem. Essa aqui é uma delas, né? Ó. Botão direito, All Task, Request New Certificate. Vou dar um Next. E aí tem aqui o Active Directory Enrollment Policy. Vou dar um Next novamente. Ele vai se conectar naquela CA, né? Ela está associada ao Active Directory. E aí eu vou solicitar aqui um certificado de web. Deixa eu ir carregando aqui. Aqui, pessoal, vou marcar, tá vendo? O MTAC Web Server, aquele certificado, aquele template que eu criei. Mas repare que ele não abre um enroll para mim aqui, eu tenho que complementar com informações. Aqui é bem simples, eu só tenho que informar aqui a URL do site que esse certificado vai representar. Então aqui em Type eu vou mudar para Common Name e aqui eu vou informar o valor. Essa parte aqui, pessoal, é importantíssima, vocês não podem errar aqui. Então, tem que colocar aqui em ls, né? Ó, ponto mtac.net, tá? Não podemos errar em hipótese alguma aqui. Por quê? Se eu der uma informação de URL errada aqui, ele vai não vai acessar o site depois, tá? Beleza? Com isso ok, fechou. Eu dou um enroll aqui e ele vai carregar esse certificado para mim. Carregando aqui. Aqui tem que esperar um pouquinho, pessoal. Por isso que a gente já deixa bastante coisa pronta aqui. Infelizmente ele demora um pouco para fazer a operação toda, né? Ó, finish. Tá aqui o certificado, ó, NLS MTAC. Ó, se eu clicar duas vezes aqui, tá aqui, ó. O certificado foi emitido, né, para NLS MTAC.net por MTAC DA Enterprise CA. Olha que bacana, tá aqui, ó. Né? Bom, beleza. Então, o que eu faço agora? Eu posso fechar aqui, essa console não precisa salvar. Eu vou lá no Server Manager de volta e vou chamar aqui o IS. Então, deixa eu chamar aqui o meu Internet Information Service e vou mudar, né, a conexão do meu site aqui por padrão. O site padrão está com porta 80, eu vou mudar ele para a porta 443. Então aqui eu vou expandir e vou selecionar o site padrão aqui. Aqui do lado direito eu tenho aqui os binds, né? Eu vou clicar nos binds. Está só com 80. Eu vou adicionar aqui um bind HTTPS e aí eu sou obrigado a selecionar um certificado. Eu vou selecionar o do NLS MTAC.net. É o mesmo certificado aqui. É o mesmo certificado que a gente acabou de ver. Vou dar um OK. Beleza. Close. Posso fechar aqui já. Então, com isso já resolvemos também a questão do NLS. É só criar e vincular ele aqui ao site. E aí eu parto para preparar agora o meu servidor Edge, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, eu vou ter que fazer a mesma coisa no servidor Edge. Preparar um certificado, né? E configurar ele. A diferença só é que o Edge, né, eu vou fazer isso na perna externa, na placa externa dele. E como no meu caso, meu laboratório, eu não simulei com um DNS externo, né, mesmo que do lado externo eu só tenho um cliente Windows 8, eu não tenho mais nada, então eu vou ter que fazer o quê? Eu não vou fazer por nome, eu vou fazer usando o IP, né? Então, se você tiver uma estrutura maior, com uma capacidade maior de máquina, você até pode colocar mais um servidor externo, como DNS, e você pode usar o nome para resolver, não tem problema nenhum. Ok? Isso aqui eu já deixei pronto para não perder tempo lá, eu já fiz isso. E aí a configuração, né, do ponto de distribuição
que eu também já deixei pronto, mas nada mais é do que eu criar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. No Edge, o que eu fiz? Eu vim aqui no C2 pontos e aqui no CRL Dist eu compartilhei essa pasta. Lá no DC1, quando eu criei o ponto de distribuição lá na CA, eu apontei para essa pasta aqui, né? Eu coloquei lá um //edge server /CRL Dist cifrão. Então eu criei essa pasta, compartilhei essa pasta com o nome, tá vendo? CRL Dist cifrão. E aí aqui dentro ele já publicou para mim as CRLs, tá vendo? Se eu quisesse forçar a publicação do CRL, eu poderia ir lá na Certification Authority, inclusive, para fazer isso. Então aqui, essa parte já está feita também, tá? Para ganhar um pouco de tempo, eu deixei isso pronto, né? Sem problema. Os certificados já foram publicados. Então, como a gente disse, né? Na hora que o Thiago estava falando que eu brinquei, né? Quase não tem nada, né, Thiago? Temos coisa pra caramba aqui, né? Para fazer só de preparação, não tem jeito. Então, nesse caso, aqui eu deixo algumas coisas prontas, mas reforço que tem o vídeo, na verdade, pronto, né, lá no YouTube, que vocês podem assistir. O vídeo tem 1 hora e 4 minutos só preparando e configurando o Direct Access. Agora eu vou para a configuração do Direct Access especificamente, né? Então, eu vou no servidor Edge, ok? Aqui, pessoal, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Bom, beleza. Vou aqui no servidor Edge. Vou mudar aqui para o Server Manager. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vai ser o Manage. Vou adicionar a role, né, do Direct Access. Então eu vou aqui em Avançar, Role Based, Avanço, vou selecionar o servidor. E aí eu vou procurar aqui o Remote Access. Ok, ele vai dar uma lista de coisas que tem que adicionar aqui de features. Eu vou concordar, né? Mesmo que não tenha o que fazer. Vou dar um Next. Não tenho nenhuma feature necessária para isso. Vou apenas continuar aqui, ó. Direct Access e VPN. Avançar. Install. Deixa ele instalar. Essa parte é a parte que demora um pouquinho aqui. Tá aí, beleza, pessoal? Todo mundo me vendo aqui enquanto ele instala, todo mundo me vendo direitinho aí. A galera tá acordada. Como vocês viram, tem bastante coisa lá, tem bastante configuração aí, não tem jeito, né? Deixa eu voltar aqui para a área de trabalho de novo aqui. Bom, essa parte demora um pouquinho, né? É a parte de instalação aqui dele, é uma das partes que vai dar um trabalhinho aqui para fazer a instalação. E eu não quis deixar essa parte instalada porque era uma parte importante vocês verem, né? A configuração. O restante aqui, pessoal, especificamente, né, depois como configurar CA e tudo mais, vamos combinar outras quintas aí para a gente poder fazer uma instalação mesmo de uma CA, focar especificamente numa CA, né, como funciona, como criar uma estrutura, modelo de certificado, isso é bem legal, né? Agora, além disso, tem toda a configuração, todo passo a passo. Vocês conseguem no meu vídeo lá no YouTube, ali eu fiz ele todinho, né? Então fui configurando a CA, preparando os modelos certificados, publicando eles. Então aqui a gente só vai mostrar um pouquinho da funcionalidade do DA, mas por lá vocês conseguem criar o laboratório de vocês, tá? Então essa que é legal aí, tá? Deixa eu voltar aqui, vamos ver se ele já está acabando. Tá quase lá, pessoal. Aí, pessoal, lá. Beleza, então aqui tá instalado, tá vendo? Todo mundo aí já vendo minha tela de novo, né? Já está instalado aqui o Direct. Agora começa a configuração, né? Então eu já poderia clicar aqui se quisesse, né? Open Getting Started Wizard, né? Ou eu posso dar um close aqui, não tem problema nenhum. E eu faço isso por aqui, né? Ó, Tools, tá? E eu posso fazer por aqui essa opção, ó. Então, nesse caso aqui, eu tenho o Remote Access Management. Detalhe importante, pessoal, ele instalou o Route Remote Access porque o Direct Access vai usar essa ferramenta, esse controle dele para isso. Mas é muito importante você validar se essa ferramenta não está configurada, tá vendo? Tem que estar desligado. Se estiver ligado aqui, dá um botão direito e manda desativar, senão vai dar pau na configuração do seu Direct Access, tá? Então, aqui eu vou no Tools, vou chamar aqui o Remote Access Management. E vou começar a brincadeira, que é bacana, tudo agora é gráfico, tá vendo? Olha aqui, pessoal, ó.
Então ele vai abrir essa telinha pra gente, tá vendo? Ó? Aqui eu começo a configuração do Direct Access. Então aqui é bem simples, ó. Eu tenho aqui, né, eu vou fazer aqui o Run the Remote Access Setup Wizard, né, Setup Wizard, né? Ele vai me abrir um wizardzinho, eu vou clicar aqui. Aí ele vai perguntar se eu quero fazer um deploy, né, tanto Direct Access quanto da VPN, tá vendo? Ó? Só reforçando aquilo que o próprio Giroto disse, tá vendo? Ó? Então são duas coisas diferentes, né? Você pode trabalhar os dois juntos. Ou implementar só o Direct Access ou só a VPN. Eu vou implementar só o Direct Access. Então vou clicar aqui em Deploy Direct Access Only. E ele vai checar se os pré-requisitos todos estão adequados, se as minhas máquinas estão prontas para receber o Direct Access. Se tiver alguma coisa faltando, ele vai dar pau, não vai deixar. Isso é outra coisa importante também de lembrar, né? Então, se você esquecer alguma coisa, faltou alguma coisa, ele não vai deixar. Então, se chegou nesse desenho aqui, já é um bom sinal de que você concluiu todos os passos de pré-requisitos que você deveria, tá? Isso é bem bacana, né? E aí, pessoal, que começa uma etapa, né? um passo a passo de 4 etapas, né? Que é, desde o início aqui você define quem são os clientes que poderão acessar o Direct Access, define as configurações do servidor Direct Access, você informa aqui a infraestrutura de detecção dele e, se você quiser, a publicação de aplicações para usar o Direct Access também. E aí eu não tenho como passar para as próximas etapas sem ter resolvido o anterior, tá? Então isso é bem legal, ele cria um guiazinho para fazer isso. Então eu vou começar aqui, tá vendo? Ó? Vou começar aqui, ó. No caso, definição do passo 1, né? Vou configurar o cliente. Lembra que eu criei agora há pouco, pessoal, a opção, né? Aquele grupo que eu usaria lá, que era o DA Clients, né? No AD. E eu posso determinar se esse grupo vai ter acesso total, né, tanto para acessar os recursos da rede interna quanto para serem gerenciados por administradores, essas máquinas, ou eu posso implementar o Direct Access apenas para gestão de acesso remoto, só para gerenciamento remoto de computadores, se você quiser. Eu vou dar o Deploy Full Direct Access aqui, né? Então, beleza. Aí eu vou informar aqui, tá? Quem são os caras que poderão fazer esse acesso? Eu vou colocar aqui o DA Clients, vou dar um check names aqui. Ele já achou. Ok. Tá aqui. Outra coisa legal, pessoal, eu posso, se quiser, habilitar o Direct Access só para computadores móveis. É só habilitar aqui, ó, essa opção aqui, Enable Direct Access for Mobile Computers Only. E nesse caso, ele só deixaria máquinas mobile, máquinas com notebooks, por exemplo, conectarem à rede, não deixaria desktop. Como que ele faz isso? Quando a gente concluir tudo aqui, ele vai criar duas GPOs lá, né? Uma para configurar o servidor e outra para configurar os clientes. Então essa GPO ele pode fazer um filtro WMI, fazer um select só para computadores clientes que sejam notebooks. Olha que bacana isso. Então é só marcar isso aqui. No nosso cenário aqui, onde eu estou usando Hyper-V, se eu marcar isso, nenhuma máquina conecta, porque as máquinas simulam desktop e não notebooks. Tá? Outra coisa que alguns não gostam, né, mas eu poderia fazer aqui, é forçar o tunelamento para tudo. Então você vai usar, né, os clientes Direct Access vão usar o tunelamento para acessar a rede interna e também vão usar o mesmo tunelamento para acessar a internet. Só vão acessar a internet por dentro do túnel. Né? Então seria uma alternativa. Eu não vou marcar nenhuma das duas e vou dar um avançar. Molina. Fala aí, Tigre. Só para lembrar, para forçar o tunelamento tem que usar a estrutura completa do Direct Access, tá? Então aí já não pode trabalhar com a forma simplificada. Sim, bom, bem lembrado. Se eu não tivesse feito full lá, eu não poderia forçar isso aqui. Então ele até observa aqui embaixo, na verdade, até, né? Não é que tinha visto um lugar que ele observa isso. Mas é importante isso que o Thiago disse, né? Se eu estiver usando só a opção simplificada, não adianta, não consigo forçar. Mesmo porque a opção simplificada não é para você fazer o tunelamento, né? É só para gerenciamento remoto. Bem lembrado pelo Giroto aí. Pessoal, aqui ele vai dar um nome para a conexão, né? Se você quiser, você pode colocar um nome aqui para essa conexão, tá? Por exemplo, sei lá, vou colocar aqui Direct Access Connection. Vou colocar com aqui, senão vai ficar muito grande o negócio. Não, um nome, se quiser colocar um e-mail do Helpdesk, aqui ele publica isso também depois se precisar, né? Aí você vai arrumar encrenca para você mesmo, né? Mas pode. E aqui eu vou concluir aqui. Eu vou dar um finish. Ele vai concluir a primeira etapa, que é a etapa 1. Etapa 1 concluída, pessoal, ele já abre a segunda etapa, tá vendo? Aqui eu já consigo fazer a segunda. Não consigo fazer a terceira ainda sem concluir a segunda. A segunda etapa nada mais é do que definir quem é o servidor de acesso remoto. Então o que eu faço aqui? Eu vou no Configure.
E aí a primeira coisa que ele pergunta aqui em cima, como é que está a topologia dos meus servidores, né? Então a pergunta é, olha, o seu servidor Direct Access, ele é o Edge, né, que é o meu caso aqui, né, o servidor que fazendo na fronteira, ou ele está antes do Edge, né, com 2 placas de rede, ou antes do Edge com 1 placa de rede, né? Então no meu caso aqui, ele é o Edge, tá? E aí eu vou informar aqui embaixo qual que é o IP público, né, ou nome, né, que os clientes irão usar, um IPv4, inclusive, que os clientes vão usar para se conectar ao Direct Access, ao Remote Access Server. Então aqui no meu caso, eu vou informar o meu IP público do Direct Access, que é o 200.200.200.1. E aí eu vou avançar aqui. Esse é o IP do meu Direct Access aqui, pessoal. Ó, só para vocês verem aqui, ó, eu estou informando o IP do meu servidor de borda aqui, que é o 200.200.200.1. Tá? Aqui. Vou avançar. E aí, pessoal, ele vai verificar aqui, ó, e olha que legal. Ele já achou aqui a minha, como essa minha máquina tem 2 placas, ele já detectou com base naquela informação que eu passei a minha placa externa, já detectou a minha placa interna, tá vendo, ó? E detectou o certificado que eu já tinha criado anteriormente também para ganhar tempo. Já está aqui o certificado detectado. Não tem que fazer nada, né? Tudo isso já está informado. Eu vou dar um avançar. Tá? E aí ele pergunta para mim aqui como é que vai ser feita a autenticação. De novo, como explicou o Thiago, tá vendo? Ó, os tipos, né, de computadores que podem, né, como é que vai ser feito o processo. Se você vai querer fazer o enforce, né, usando o NAP, né, no caso o NAP para validar saúde, você pode usar por aqui. Eu vou, ao invés de usar autenticação com Active Directory ou autenticação multifator, né, eu vou usar a opção de certificado de computador. Então, nesse caso aqui, eu vou no Browse e vou procurar aqui a minha CA, que no caso é a primeira da lista, ó, MTAC DA Enterprise CA. Vou dar um OK. Então, estou utilizando essa CA para autenticação dos meus clientes. Com isso eu finalizei o passo 2. Aí vem o passo 3, que é identificar o servidor de infraestrutura, os servidores que vão ser publicados. O mais importante deles aqui, que eu vou configurar, é o servidor NLS, que eu acabei de configurar agora há pouco. Esse servidor ele pode estar numa outra máquina, que é o nosso caso, ou ele pode estar na mesma máquina que o RAS. Então tem que ter cuidado com isso. Tá? Se ele estiver na mesma máquina, seleciona a opção de baixo. No meu caso aqui, não é a mesma máquina, eu vou informar aqui através do link, né? https://nls.mtac.net. E é legal, pessoal, validar isso aqui, ver se ele está achando, se ele está resolvendo isso aqui direitinho, né? Torce para aparecer um verdinho aqui embaixo, né? Opa, que beleza, adoro verdinho, viu, pessoal? Então é a minha cor predileta, né? Então tá aqui, né? Ó. A conectividade foi legal, foi com sucesso, então eu posso avançar. E olha que bacana, pessoal, olha o que ele fez aqui, ó. Ele publicou o NLS para mim, MTAC, e publicou o mtac.net, que é o sufixo de domínio que o meu cliente vai acessar. E vejam que ele só colocou um mapeamento de IPv6 na frente do domínio. Ele não publicou em cima do NLS. Por quê? Aqui são os recursos e aqui os acessos que eu vou ter. E ele só coloca IP no acesso daqueles recursos que estarão disponíveis fora da minha rede. Lembrem da explicação que o Thiago fez agora, em que ele diz, né, que o NLS é um servidor que só estará disponível de dentro da rede. Só clientes internos enxergarão o NLS. Então, quem está fora da rede não enxerga. Consequentemente, não tem esse mapeamento aqui. Tá? E aqui, a opção de resolução então, de nome, né? Eu vou usar uma opção em que eu não tenho o DNS aqui disponível externamente. Ele vai usar o IP para poder fazer o acesso. Vou deixar a configuração padrão, vou dar um Next. Aqui eu poderia incluir novos sufixos DNS se eu quisesse, né? Não tenho nenhum aqui para incluir a mais. Então vou dar um Next. E aí eu vou finalizar mais essa etapa. E aí eu tenho a quarta etapa aqui, onde eu posso publicar outras aplicações usando, né, o Direct Access. Fazer o que a gente chama de um fim a fim, um end-to-end, né? Onde você, ao invés de apontar só para a rede, você aponta para uma aplicação. Quando o cara chamar lá da máquina da casa dele, ou de outro lugar o serviço, o Direct Access fecha uma conexão com uma aplicação e não com a rede inteira. Eu poderia, então, aqui no Configure, publicar isso, né? Estender essa autenticação para aplicações específicas. Eu não tenho nenhuma aplicação para publicar aqui, pessoal. Então, eu vou dizer que eu não vou estender essa autenticação para outras aplicações. Então, vou dar um Finish. Ok. E com isso eu concluí
os 4 passos. Com os 4 passos concluídos, pessoal, eu vou clicar no botãozinho Finish aqui embaixo para ele concluir para mim essa configuração. Aí ele vai dar um resumo do que nós configuramos aqui. Ó. Ele vai criar 2 GPOs, tá vendo? Ó? Direct Access, tá vendo? Ó? Server Settings e a Direct Access Client Settings. Tá? E aqui as configurações que a gente acabou de fazer estão aqui. Então eu vou dar um Apply nesse momento. Ou eu posso salvar isso como um arquivo e depois eu posso fazer isso mais tarde, né? Eu vou dar um Apply. E ele vai executar a configuração do Direct Access para mim. Então vamos aguardar a configuração. Também demora alguns instantes aqui, né? Para poder fazer tudo isso. Deixa ele executar aqui. Pessoal, como é que tá aí? Tá beleza? Estão curtindo? Tá tudo legal? Show de bola, Molina. Muito bom. Bacana, Bem massa mesmo. Tá subindo aí, tá configurando. Não, Felipe, esse arquivo na verdade você pode importar ele direto na opção gráfica. Ele vai gerar os parâmetros que você poderia usar no PowerShell também, mas ele pode ir direto pela opção gráfica que você vai funcionar. Vamos ver aqui. Olha lá, pessoal, concluiu, tá vendo? Configuração feita, Direct Access configurado. Como é que eu faço para verificar se ele foi configurado? Primeiro teste legal aqui, pessoal. Olha que bacana, ó. No próprio prompt de comando, eu posso dar um ipconfig aqui e procurar pela configuração IP HTTPS. Que no meu caso aqui, ó, né, aquela velha história, né, você faz tudo bonitinho, não aparece a conexão aqui, né? Né? Na verdade, pessoal, o que acontece? Isso é normal, tá? Ele não apareceu a conexão IPv6 aqui ainda do IP HTTPS. Por quê? Quando eu configurei o Direct Access, né, ele gerou 2 GPOs, lembram? Então, para que isso aconteça, eu tenho que dar um GP Update /force para forçar ele a receber essa GPO de servidor. GPO essa que está configurada lá no AD. Então, uma vez que ele aplicar a policy aqui, que eu receber essa policy, aí sim ele já vai automaticamente também criar o túnel IP HTTPS. Vamos ver se ele recebeu a policy aqui, pessoal. GP result, só de curiosidade, né? /R. Vamos olhar aqui. Vou lá nas configurações de máquina. Vamos ver aqui. Opa, olha lá, pessoal. Direct Access Server Settings. Adoro quando aparece esse negócio aqui, viu, pessoal? Aqui, só para vocês verem uma coisa legal, ó. Eu vou deixar aqui um minutinho e vou procurar aqui o meu Domain Controller. Olha só, vou mostrar só para vocês aqui, olha que bacana, pessoal. Quando ele concluiu a instalação, olha o que ele fez. Ele veio aqui, ó, dentro do meu Group Policy Management e criou 2 policies novas aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha o Direct Access aqui, ó. Tá vendo? Client e Server. Lembra, pessoal, que eu tinha colocado logo no início, eu criei um grupo chamado DA Clients e até coloquei o meu micro 1 como participante dele. Olha aqui no Direct Access Clients, ó. Para quem que ele está aplicando isso, tá vendo, ó? Para o DA Clients. Quem for membro desse grupo receberá essa GPO. Quem não for, não recebe. E o Direct Access Server está apontando para os servidores Direct Access. No meu caso é o Edge SRV. Olha que bacana, pessoal. E aquela opção dentro do Direct Access, né, onde eu posso marcar para dizer que só computadores móveis vão funcionar. Se eu tivesse marcado aquilo, ele teria criado um filtro WMI para mim, só selecionando computadores móveis. Tá vendo? Seu laptop, tá vendo? Então aqui ele tem um filtro WMI, tá vendo? Para laptop no meu caso, ou para notebook, se fosse o caso do mobile, né? Então ele faz o filtro aqui, é bem bacana, eu poderia aplicar isso. Então se você marcou lá e desistiu depois, verifica se no cliente aqui não tem um filtro WMI. Se tiver um filtro aqui, você está na roça, né? Ele não vai pegar tudo que você gostaria, tem que tirar o filtro daqui, tá? Vamos voltar lá para o Direct Access, pessoal, para ver aqui então. Access Servidor Edge. Bom, então recebemos a policy. Deixa eu dar mais um ipconfig aqui, pessoal, para ver se enfim ele veio. Opa, lá, pessoal, tá lá, ó. Túnel Adapter IP HTTPS Interface, tá vendo? Ó? Um IPv6, ó, 2002, alguma coisa. Sempre esse 2002 aqui é o IP de transição, né?
Então depois assistam aquele vídeo lá de PV6 do Thiago Guirotto, né? Vocês vão ver que ele fala disso aí, né? Da parte de transição e o IP que já é reservado para isso, né? Uma outra maneira que eu também posso fazer para visualizar essas configurações, pessoal, tá aqui, ó. Eu posso vir aqui no dashboard do próprio Direct Access, tá? Ele vai carregar aqui para mim as informações de configuração. Eu posso até dar um refresh aqui, tá vendo, ó? E ele vai mostrar aqui para mim na lista toda a configuração, ó. Tá configurando ainda algumas coisas, né, ó. Então, assim que ele for concluindo aqui, ó, que bacana, pessoal, olha que delícia, adoro tudo verde. Gente, eu amo verde, pessoal. Green para mim é uma cor, né, predileta, né? Nada especial, né, Thiagão? Tá aqui tudo configuradinho, né? Então, com isso, pessoal, o Direct Access está configurado. Como é que eu posso testar isso, gente? Simples. Eu vou pegar o meu cliente agora. Deixa eu mudar aqui para o meu cliente. Cadê o meu clientinho? Cliente. Lembre-se que ele está na rede interna agora, né? Então, vou dar um GP Update aqui para ele receber. Né? Vocês lembram que agora há pouco eu tentei acessar tudo de fora com ele lá e não funcionou, né? De dentro tudo beleza, né, pessoal? Então vamos ver aqui como é que vai ficar isso agora, né? Vou atualizar aqui as políticas, né? Para deixar tudo funcionando já. Legal. Alguns testes básicos, pessoal, olha. Eu diria que o mais básico é esse aqui, ó, // DC1 / documentos. Estou dentro da rede, está tudo funcionando, né, pessoal? Bacana, né? Um outro teste legal que eu posso fazer é esse aqui, ó. O meu servidor NLS, né? Ele tem que estar acessível aqui, pessoal, ó. NLS.mtac, opa, https nls.mtac.net, né? Deixa ele carregar aqui o https. Vamos ver se ele carrega aqui, né, pessoal? Se eu configurei o site direitinho lá. O link está um pouco pesado, tem bastante gente assistindo o vídeo aí. Opa, tamo lá, tá vendo? Carregou uma página padrão, não coloquei nada, né, pessoal? Mas dá para saber que é ele por aqui, ó. Pelo certificado, exibir certificado. Tá aqui, ó, NLS, tá vendo? Se eu não me engano, tem até o meu site aqui do DC1 mesmo, dc1.mtac.net também. Esse aqui é um acesso convencional, tá vendo? Olha lá, pessoal, Internet Information Service, né? Tá aqui, né, pessoal? Olha que bacana. Agora o que eu vou fazer então? Vamos botar esse cara aqui, né? Pra fora, né? Primeira coisa aqui, pessoal, eu já vou fazer o seguinte, ó. Eu já vou mudar aqui no meu Hyper-V o meu cliente para colocar ele na mesma VLAN que a placa externa do meu servidor Direct Access, que é a VLAN 5. Mesma placa externa dele. E aí eu vou agora fazer o seguinte, vamos aqui trocar o IP. Vou colocar aqui assim, ó, para sacanear tudo mesmo. Vou tirar o DNS, não vai ter DNS mesmo externo. E aqui eu vou trocar tudo, pessoal. Vou colocar aqui, ó, 200, 200, 200, tá? Beleza, né? Tirei o cara do IP aqui, ó. Agora já não fala com mais ninguém, né? Então, legal. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou, por exemplo, de novo, chamar. Lembre-se que agora há pouco eu tentei acessar esse cara aqui e não consegui, né? Não estava conseguindo acessar esse cara. Opa, deixa eu dar um F5 aqui, pessoal, para ver. O mais legal, pessoal, é que eu não tive esforço nenhum, né? Vamos tentar aqui um DC1 / documentos. Opa! Deixa eu ver aqui se ele vai conseguir trazer, hein? Será que ele vai, pessoal? Aí ele sacaneou comigo, hein? Mas isso aqui tem uma explicação. Às vezes acontece. Isso tem uma explicação. É o horário. A gente já tá passando a meia-noite, eu já tô virando abóbora, né? Vamos ver se a gente consegue trazer aqui. Poxa, o mais legal não trouxe? Legal que ele tá apontando aqui, mas não tá trazendo acesso. Bom, no nosso site aqui, pessoal, ó, esse é um site interno, né, só tem dentro da rede. E para provar que eu tô fora da rede, eu vou tentar chamar um cara aqui chamado NLS. E olha só. Porque o NLS não é acessível de fora. Mas o site está lá dentro, né? Deixa eu ver se está.
natural, ele não está pingando mesmo. Então vejam mais esse detalhe, hein, pessoal. Ele não está pingando aqui, mas ele está navegando, né? Qual é a explicação? A explicação é o Direct Access levando. Pena que por algum motivo aqui ele não está acessando o nosso documentos. A gente pede para diagnosticar aqui, mas não vai diagnosticar nem a pau. Vou atribuir isso ao horário da noite aqui já, altas horas da noite. De repente eu já estou com um pouco mais de sono do que deveria. Tem aquelas duas Heineken, né? Mas assim, olha, por qual motivo ele não acessou aqui o compartilhamento eu não vou conseguir identificar agora. Mas a prova de que ele está navegando está aqui quando a gente acessa o dc1.mtac. E ele está carregando o site. Esse site está dentro de um servidor, dentro da minha rede, não está publicado, eu não fiz NAT, não fiz nenhuma configuração. Vocês viram que a gente acabou de configurar o RAS e só subiu o Direct Access, né? Então eu estou acessando um recurso de dentro da rede. Então esse recurso está permitindo, e o mais legal, eu não tive nenhuma conexão, ele usou automaticamente a conexão criada para fazer esse trabalho, que é através do Direct Access, ou seja, o conceito de connectionless que a gente chama. Ok? Então não vou estender muito, pessoal, ficar no trouble aqui, porque senão a gente vai acabar perdendo muito tempo, já está bastante tarde. Mas depois tem um videozinho também que vocês podem assistir aí, né, sem problema nenhum. Vocês podem fazer uma revisão depois dessa parte aqui, que é bem legal, e eu recomendo que vocês vejam, né? Então dá uma reforçada, tem lá no YouTube, vale a pena dar uma olhadinha, né, nessa parte aí, ok? A dica é a seguinte, gente, vocês viram assim, até complementando o que o Eduardo disse aí, a dica legal é, gente, tem que, o Direct Access é legal, ele funciona, é bacana, mas se vocês não fizerem não testarem bastante aí, pelo menos umas 3, 4 vezes, ele é chatinho. Pessoal, Então, tô te ouvindo, Guiroto. tá ouvindo? Não, tô te ouvindo agora. Achei que você tivesse Opa. cochilado aí, cara. Molina, não, cara, o que foi passado foi ótimo, cara, foi muito bom, deu para ter a imagem, né, do Direct Access, só ali o caminho NC do seu DC1 não deu certo, mas é claro, né, a gente está fazendo tudo ao vivo, não tem nada já programado para isso, né, e nós vimos que ele funciona, e funciona muito bem, né, o caminho HTTPS deu certo, né? Então realmente está funcionando. Tá lá dentro. Mas eu creio que o pessoal conseguiu entender sim. Bom, bacana. Certeza. Tem um videozinho para complementar também. Assim, a dica é aquilo que eu estava falando. Tem que testar, pessoal, porque a configuração do Direct Access em si, vocês viram que é bem simples, né? São 4 passos. Só que para chegar nos 4 passos tem uma longa distância, né? Preparação de CA, preparação de máquinas, então ele dá bastante trabalho. Então tem que estar bem treinadinho aí, se não tiver problema. Para os instrutores de plantão aí, Eduardo, Everaldo, no 411 a dica é fazer o que a gente fez na apresentação aqui e o que eu costumo fazer com os alunos. Separe em etapas as tarefas, fica mais claro também para a galera entender, entendeu? Então isso é legal, né? Então isso é interessante. Fica mais tranquilo até para nós, né? Poder passar melhor para o aluno, né? Sim, fica mais fácil fracionar isso, né? Porque se for levar pelos slides mesmo, está perdido. Ô Luiz, eu vou pegar no pé aqui do Guiroto, sim, vamos ver se a gente já marca, né? A gente já tem a agenda fechada para esse final de ano, faltam quantas, Guiroto? Só mais 2 quintas, é isso? Falta 2 quintas, o SP de Office 365, o Fábio Souza, o Eric Albuquerque e o João Paulo. Bacana. Então tem mais 2 quintas aí, pessoal, fiquem de olho, eu vou pegando depois direitinho, vou passando para vocês essa semana das próximas quintas aí, mas eu já vou programar com o Guiroto para a gente poder fazer mais alguma coisa, já está programando para o ano que vem, a gente vai incluir a ICA, vamos incluir algumas coisas legais aí no ano que vem também. Chileno, seguinte, cara, na verdade a ideia dele é parecida com a VPN, a gente pode até dizer que ele vai fazer algo parecido, ele vai te jogar para dentro da rede, não obrigatoriamente uma intranet, você pode estar na sua casa e conseguir conectar. O que acontece é que o Direct Access, originalmente, ele vai meio que forçar você, né, a sua máquina a estar dentro da rede, né, tá dentro do AD, enquanto uma VPN não te obriga a isso. Então tem a grande diferença que é essa, né? O cara tá, na verdade, com uma máquina, imagina só, por exemplo, meu computador, ele tá na rede lá da Green.
Eu venho para casa e quero me conectar à Green. Eu não vou ter o trabalho de criar uma conexão. Eu vou simplesmente logar como se estivesse na Green. É natural. Ele vai estabelecer direto pelo Direct Access. Pela VPN, eu teria que criar a conexão. Primeiro ponto. Segundo, eu não precisaria exatamente estar com a minha máquina no domínio. Eu poderia ter uma outra máquina qualquer e colocaria na rede lá mesmo, não tendo acesso a todos os recursos do domínio. Então eu diria que para um acesso remoto ele é muito mais seguro. Como disse o Guiroto, o Direct Access é muito mais seguro. E outra coisa, né? Você vai lá e surgiu uma nova necessidade de modificação de segurança do seu servidor de VPN. Aí você vai lá, modifica um certificado para um EAP TLS. E aí? E aí você tem 300 clientes. Como que você vai gerenciar depois a mudança desse certificado nos seus 300 clientes? Exatamente. E mudar o acesso, né? O acesso configurado da VPN nesses clientes. Exatamente. Aí é complicado. Você não tem DirectAccess conexão não. nenhuma. Você muda, exatamente. Você muda Só no Edge. no console, no Edge, e via PO ele coloca nos seus clientes. É isso aí. É isso aí, gente. Alguma pergunta a mais aí? Será que a gente estamos estourando no horário aí já? Mas acho que deu para tirar uma dúvida da galera, né? É isso aí, pessoal. Então, foi mais um webcast do projeto Quintas da TI, onde eu, Thiago Guiroto e o meu amigo Rogério Molina podemos informar para vocês um pouco do Direct Access e a realização do Quintas da TI, do Windows Study Group, com o apoio dos MTACs, MVPs, Microsoft Certified Trainers, MSPs, que são os Microsoft Standard Parts, e a gente agradece muito a presença de vocês. E até o próximo Quintas de TI. Obrigado, pessoal.